Bem, nós, embora em 98 o número de inspectores ou de agentes ainda na altura fosse idêntico ao que existe hoje, a distribuição era muito diferente, não havia uma aposta tão forte no banditismo no Porto, havia apenas uma equipa de 6 elementos com uma competência muito mais alargada de crimes, tínhamos desde o assalto ao banco, desde assaltos à mão armada em geral, de uma forma mais ou menos organizada até aos raptos, sequestros, passando pelo atentado bombista. Portanto, havia que ter uma distribuição pelos 6 elementos disponíveis e únicos desde há 11 largos anos. E, portanto, quando acontece um rapto, e naquela altura nem sequer foi entendido como um rapto, porque não foi essa a denúncia, que era um desaparecimento de uma criança, foi tratado de uma forma inicial como era possível, foi enviada uma equipa de 2 pessoas para o local para tomar conta da ocorrência para ver o que é que se passava. No nosso entender, houve uma contaminação, porque logo a seguir fez-se, portanto, pegou-se no Afonso, que já era indicado como o potencial suspeito do desaparecimento ou do rapto do menor, do Rui Pedro, e levámo-o, porque achamos que ali não eram as condições ideais, levámo-o para o tribunal. No tribunal pedimos a autorização, cederam-nos uma sala própria, que não era propriamente própria, mas era disponível, e então levámo-o e depois, para além de o termos confrontado com aquilo que se dizia que tinha acontecido, houve necessidade de rapidamente tentar verificar a veracidade dos depoimentos das crianças, que eram aquelas que mais diretamente estavam ligadas ao momento em si do desaparecimento, e logo após algumas horas verificamos que aqueles depoimentos não eram tão seguros quanto isso. A Não é prostituta nada. que hoje se fala, entretanto, negou que ou confirmou que o Rui Pedro teria estado com o Rui Pedro. Houve de facto uma versão de que ela teria estado com o Rui Pedro e eventualmente com o Afonso. Isto é uma informação que vem através da família. Não sabemos a forma como é que ela identificou o Afonso. Sei que em determinado momento ela não identificou o Afonso quando é abordada por nós, nem o descreve conforme ele era de facto. O que para nós também nos levou a não dar uma credibilidade tão grande portanto, também essa versão foi posta de lado. Não, nem a doença, nem propriamente o momento em que a mãe é a última pessoa a falar com o Rui Pedro, e isso foi omitido durante 2 ou 3 dias. Portanto, o que para nós foi muito complicado de gerir. E relativamente à doença, essa só julgo que talvez em 2005 é que se veio a descobrir que o Rui Pedro sofria de epilepsia. Podia ter potenciado de facto alguma reação física sei lá, que o levasse a desmaiar ou que tivesse inclusive chegado à morte, não é? Entendo que há aqui uma grande injustiça para não só com o passado, mas com a forma como as pessoas sempre trabalharam, quer neste, quer noutros processos, na busca da verdade objetiva. E foi nesse espírito que se trabalhou, com todos os meios e com as capacidades que havia na altura. Poderemos chamar um investimento único. Portanto, Nunca até então, num desaparecimento e um rapto, tiveram um envolvimento tão grande de, dos investigadores, no fundo. Se são 2 ou 3, hoje são 5 amanhã, só pontualmente é que foram mais que 2 ou 3. vocês seguiram Mas todas houve as muito pistas. tempo, muitos meses, anos seguidos a trabalhar na investigação, para além de termos ainda que trabalhar os outros processos que nos caíam em cima, com mortes e com casos gravíssimos. Era um fenómeno criminal que ainda não estava de facto bem trabalhado. Não é só dentro da nossa polícia, não era uma realidade com a qual se constatava quase todos os dias. Não, era muito raro e foi mais ou menos ainda no início de se começarem a conhecer casos que tiveram, vá lá, o seu apogeu inicial na Bélgica e depois com algumas ramificações na Suíça, mas que no nosso país não havia ainda elementos para permitir linhas de investigação nesse sentido.
nunca houve nenhum indício seguro de que o Rui Pedro estivesse efetivamente vivo, depois de 4 de março. Não, não há nunca nenhum indício seguro, nem de que ele estivesse vivo ou de que estivesse morto. Até hoje permanece-nos a dúvida, a nós, ex-investigadores que trabalharam no caso, portanto, a não ser que hajam hoje factos novos, portanto, que ele esteja vivo ou morto.